Olá, gente, tudo bem? Eu sou o monitor Gabriel e hoje a gente vai resolver a questão 5 da primeira prova de 2020/1, beleza? A questão 20 está sendo mostrada na tela. Basicamente, a gente sabe que existe uma reta tangente à curva e disso, né, a gente tem que descobrir qual que é o valor de D, tranquilo? É o seguinte, tudo que a gente quer descobrir, na verdade, é o quê? Digamos assim, digamos que existe um y0, né, digamos que existe um y0, um x0 que satisfaça a curva dada na questão, que é um quê? Que é 1/3 de x0 a 3 mais 2x0 ao quadrado mais 12x0 mais d sobre 3, beleza? Então a gente tem essa equação aqui, a gente quer descobrir o valor de d. Beleza. Qual que é o maior problema aqui? O maior problema aqui é que a gente tem três incógnitas. A gente tem y0, x0 e d. E a gente não vai conseguir descobrir d, enquanto a constante d, né? Enquanto a gente não souber o valor de y0 e x0. Beleza? E para a gente descobrir o valor de y0 e x0, né? Digamos assim, pela matemática, né? Se a gente tem duas incógnitas a descobrir, a gente precisa então de duas equações linearmente independentes. Beleza? E onde é que a gente vai obter essas equações independentes? Bem, em duas propriedades, que é o seguinte. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que existe uma curva aqui, né? Uma curva qualquer, tudo bem? F de x. E a gente sabe que existe uma reta tangente a um desses pontos aqui em f de x, nesse ponto aqui. Beleza? O que a gente pode tirar dessa relação? Bem, a primeira, mais óbvia aqui pelo caso, é o quê? É que existe um ponto x0, onde tanto a curva, né, f de x, quanto a reta, vão dar o mesmo valor y0. Beleza? Isso acontece por quê? Porque, igual a gente sabe, né, reta tangente, o que significa tangenciar? Significa tocar, né? Então, essa reta, né, que é no caso da nossa questão, 8x menos 17, ela toca a curva em um ponto x0, beleza? Então, a gente tem o quê? A gente tem tanto a reta quanto essa curva aqui vão dar o mesmo valor y0 para um x igual a x0. Essa é a primeira informação. E qual que é a segunda? Bem, a segunda é que a inclinação da curva aqui tem que ser a mesma inclinação da... Desculpa, né? A inclinação da reta tem que ser a mesma inclinação da curva quando x igual a 0. Beleza? Então, com essas duas propriedades aqui, a gente descobre o valor de y0 e x igual a 0. Beleza? E com elas, a gente consegue, então, determinar d. Tranquilo? Então, a primeira é que existe um x0, né? De maneira que tanto a reta, que vai ser 8x0 menos 17, quanto a curva aqui, olha, vai existir um x igual a x0, que vão obter o mesmo y0, né? Então, se eles obtêm o mesmo y0, meio que a gente tira o y como incógnita, né? Porque agora que a gente tem essa relação aqui, olha, eu posso fazer 8x0 menos 17 igual a isso, e a gente meio que some com um y, né? A gente não precisa mais nos preocuparmos com o y. Beleza. Mas agora eu preciso descobrir o x0. E como é que eu vou fazer para descobrir o x0? Bem, a gente sabe que a inclinação dessa reta tem que ser a mesma inclinação da curva quando x for igual a x0, né? Então, se a gente faz o quê? Se a gente pega a inclinação da reta aqui, ó, a inclinação, né? O valor da inclinação de uma reta é o valor que multiplica o x, né? A gente tem aqui 8, que é a inclinação da reta, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à inclinação da curva aqui, que é calculada como? Quando o limite de h tende a zero para f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Beleza? Então, fazendo isso aqui, a gente vai descobrir um valor de x0 que satisfaça aqui, ó, que a inclinação da curva ali nele vai ser igual a 8, certo? E com isso, a gente vai obter tudo aqui, né, nessa primeira equação, de maneira que a gente vai poder descobrir o valor de d, beleza? Então tá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o limite aqui. Eu vou assumir que ninguém vai saber esse limite de cabeça. Eu vou calcular ele desde o zero, beleza? Se você já se sentir familiarizado, você pode pular mais para frente do vídeo. Então a gente tem o quê? Para a gente calcular o limite, a gente tem basicamente que ter a função, né, com x igual a x0 mais h, subtrair ela pela função quando x for igual a x0,
dividir isso por h e depois aplicar o limite. Beleza? Então, vamos fazer um passo a passo aqui. Então, antes de a gente aplicar o limite, vamos descobrir primeiro qual que é o valor de f de x0 mais h. Beleza? Isso aqui, né, vai ser o quê? Vai ser, deixa eu dar só uma olhada, vai ser 1/3 de x ao quadrado, de x ao cubo, né, mas nesse caso o x que a gente está considerando é x0 mais h ao cubo, mais 2x0 mais h ao quadrado, mais 12x0 mais h, mais d sobre 3. Beleza? A gente pode aqui evoluir isso aqui um pouco, né? Os produtos da soma, né? Então, a gente pode fazer o quê? Evoluindo isso aqui, a gente tem que isso é igual a 1/3 de x0 ao cubo, mais 3 x0 ao quadrado, h, agora evoluindo nesse outro produto aqui, a gente tem que isso vai ser x0 ao quadrado, mais 2x0h, mais h ao quadrado, né? Deixa eu consertar. 12x0h, mais d sobre 3. Beleza? Tranquilo. Né? Então, a gente tem agora já essa função aqui, né? A gente tem um valor da função quando x é igual a x0 mais h. Agora, a gente vai pegar isso aqui e vai subtrair pelo valor da função quando x for igual a x0. Mas beleza, antes de a gente subtrair, né, vamos descobrir todo o valor da equação quando x igual a x0. Que vai ser o quê? 1/3 de x0 a 3 mais 2x0 quadrado mais 12x0 mais d sobre 3. Beleza? Então, gente, agora, subtraindo esse primeiro fator aqui pelo segundo, a gente vai ter o quê, né? Então, a gente, subtraindo, a gente tem o quê? Que a gente pode cortar isso daqui com aqui, cortar esse com esse, cortar aqui com aqui e cortar as constantes. Beleza? Tranquilo. Tá, então, basicamente, a gente vai ter o quê? Deixa eu só apagar isso aqui. A gente vai ter que f de x0 mais h menos f de x0, isso vai se resumir ao quê? Vai ser aqui, ó. A gente vai ter 1/3 vezes 3x0 ao quadrado mais h vai ser x0 ao quadrado h mais 3x0 h ao quadrado. Deixa eu só apagar o 3 aqui, né? Porque tem um terço aqui do lado de fora. Mais, agora o 1/3 entra, né? H ao cubo sobre 3 mais 4x0h, né? Vindo daqui, mais 2h ao quadrado, mais 12h. Beleza, né? Então, a diferença entre a função quando x é igual a x0 mais h com a função quando x é igual a x0 vai ser isso aqui. Beleza? Então, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode descobrir o valor da fração, né? Quando a gente está calculando a tangente da curva, a gente pega a variação da função sobre o intervalo, né? Sobre esse intervalo h. Beleza? Então, dividindo o que está aqui em cima por h, a gente tem o quê? A gente pode cortar. A gente pode cortar o h aqui, pode cortar o quadrado, pode cortar o terço aqui, ele vai virar um quadrado, pode cortar aqui e aqui. Né? Então, a gente obtém que o quê? A gente obtém que f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, isso é igual ao quê? x0 ao quadrado mais 4x0 mais 12 mais x0h mais h ao quadrado sobre 3 mais 2h. Beleza? Então, beleza. Agora que a gente já desenvolveu tudo isso, a gente pode, de fato, agora aplicar o limite. Limite quando h tende a zero. Né? Se h está tendendo a zero, a gente tem o quê? A gente tem que tudo isso daqui, olha, vai ser zero. Por quê? Porque x0 multiplicado a um número que tende a zero é zero. Vai tender a zero também, né? O quadrado de um número que tende a zero é zero também. E um 2 multiplicado por um número que tende a zero é zero.
Beleza. Então, gente, a gente tem que a inclinação da curva no ponto x0, ela é dada por quê? Por x² mais 4x mais 12. Beleza? Mas, igual eu disse anteriormente, a gente tem que essa inclinação do ponto x0 tem que ser igual a 8, né? Que é a inclinação da reta, porque elas têm a mesma inclinação. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui 8 é igual a x0² mais 4x0 mais 12, né? Passando isso aqui para o lado, a gente tem o quê? A gente tem que x0² mais 4x0 mais 4. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a zero. Tudo bem, gente? Aqui vocês podem fazer por Bhaskara ou o método que preferirem. Vocês vão descobrir que o único x0 que satisfaz essa equação é o x0 igual a menos 2. Tranquilo? Então, bem, agora a gente conseguiu o que a gente queria. A gente eliminou o y0, a gente vai conseguir eliminar agora o x0, a gente vai poder, então, finalmente descobrir o valor de d. Beleza? Né? Igual eu falei, o y0, a gente meio que descobre ele, basicamente dizendo que esse lado da equação aqui vai ser igual ao outro lado da equação. Então, a gente pode igualar elas e substituir o valor de x0. Aí, como o d vai ser uma coisa que vai sobrar, a gente vai descobrir o d consequentemente. Tranquilo? Então, a gente tem lá aqui 8x0 menos 17. Isso vai ser igual a 1/3 de x0² mais 2x0² mais 12x0 mais d sobre 3. Beleza? E a gente pode substituir aqui o menos 2. Tranquilo? Então, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? 8 vezes menos 2 vai ser menos 16, menos 17. 1/3 de menos 2 elevado ao cubo é menos 8 sobre 3. Aqui vai ser 2 vezes 2 vai ser 4, né? Então, a gente tem 8, menos isso aqui vai ser 24, mais d sobre 3. Tranquilo? Então, aqui, o que a gente pode ter daqui? A gente pode ter que o 8 menos 24 vai ser menos 16, né? Então, isso aqui vai ser menos 16. E o menos 16 pode cortar com menos 16 do outro lado. Tranquilo? Então, a gente tem aqui menos 17 é igual a menos 8/3 mais d sobre 3. Tranquilo? Para ajudar aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar tudo por 3. Então, menos 17 vezes 3 vai ser menos 51, que é igual a menos 8, mais d. Passando o 8 para lá, a gente vê que d é igual a menos 43. Beleza, gente? A gente pode vir aqui, né, no PDF, a gente vê que existe uma solução, né? Seria a opção C. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com os professores e principalmente com os monitores. A gente está aí durante toda a semana e esperamos que vocês participem mais. Só chamar.